Daniel capítulo de número 3, verso também de número 3. E a gente vai fazer a leitura nesse momento. Daniel 3, verso 3. Quem achou? Daniel 3, verso 3 diz assim: assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades das províncias se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. Os homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Amém? Vamos agora para Daniel capítulo de número 6. Daniel capítulo de número 6. Eu adoro ouvir barulho de Bíblias abrindo, olha só. Olha que som maravilhoso. É o melhor som da igreja. Enquanto a gente tiver barulho de Bíblia abrindo e páginas se movendo, a esperança. Amém? A esperança para o evangelho dos nossos dias. Daniel capítulo de número 6, verso também de número 3. Uma outra história, num outro tempo. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais e os prefeitos e os sátrapas e os conselheiros e os governadores concordam que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Nós vemos dois textos, duas histórias separadas por anos. A primeira história é a história da fornalha. Quem já conhecia a história dos 3 moços que foram jogados na fornalha? Levante a mão só para eu saber. Quem já conhecia? Sadraque, Mesaque e Abdenego são os 3 que foram lançados na fornalha e não tiveram medo. Quem armou aquela estátua para que fosse adorada, reverenciada, era o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor foi rei da Babilônia, um rei poderosíssimo, de um império grandioso. Este rei reinou por anos, este rei teve autoridade, este rei teve governo. Este rei, agora influenciado, diz assim: vou levantar uma estátua em minha própria homenagem, e todas as vezes que algum som de música for apresentado, todos terão que se... Pô, faz um sonzão assim, como talvez foi lá. Como é que você imagina que era o som de música? O que eles colocaram? Será que foi isso aí que eles fizeram assim? Não sei. Bom, vamos lá. Mas se começou o som, eles tinham que se prostrar. Agora imagine que quando todo mundo se prostrou, 3 ficaram em pé.
naquela multidão de gente, num vale, num descampado, num campo aberto, numa praça longa, extensa, com milhares e milhares de pessoas. Quando a música tocou, todo mundo se prostrou, mas 3 que ficaram abertos, se destacando no meio da multidão. Diga comigo, se destacando no meio da multidão. Garra no braço de alguém e fala assim: a sua fé tem que destacar você em alguma coisa. Diga: postura, posicionamento, confiança, certeza, santidade, fidelidade. Diga para ele: sua fé tem que destacar você em alguma coisa. Então esse primeiro rei requeria deles adoração. Ele não proibiu adoração a outros, mas requereu deles alguma adoração. Esse primeiro rei não disse assim: ó, ninguém adora. Esse primeiro rei disse assim: ó, ninguém adore outro. Ele disse assim: adore os outros e adore a mim também. O segundo rei, separado no tempo, separado por anos, é um outro rei. Parece que é o mesmo reino, mas não é. É o rei Dario. O rei Dario agora, influenciado por seus auxiliares de governo, diz o seguinte: olha, durante 30 dias, eu estou contando bem devagarinho para você entender a história. Durante 30 dias, ninguém deve orar ou fazer pedidos a outro Deus, a outro homem, que não o Senhor. Essa era uma armadilha para tirar Daniel do páreo. Daniel estava se destacando. Se destacando no quê? Na sua honestidade e na sua capacidade. Não acharam nele nem corrupção, nem algum tipo de desleixo. Em tudo ele era honesto e em tudo ele era excelente. Garra no braço de alguém mais uma vez, seja um tanto enérgico com ele, se você tiver liberdade, diga assim, ó: excelência e honestidade mostra a sua fé. A maneira como você trabalha e a maneira como você lida com essas coisas diz muito a respeito de como você crê. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Foi tomado por esse espírito de excelência que o reformador João Calvino, quando foi governador de Genebra, na Suíça, criou uma cultura de excelência. É por isso que quando a gente fala chocolate suíço, eles não plantam um pé de cacau, mas é o melhor chocolate. Quando você fala canavete suíço, é o melhor canivete. Quando você fala em relógio suíço, é o melhor relógio. Quando você fala em sistema bancário suíço, é o melhor sistema bancário. E por que isso? Porque lá na raiz, influenciada por um homem de Deus, ele disse assim: tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então os relojoeiros, quando iam fazer os seus relógios, é para a glória de Deus, e criar uma cultura de excelência. Os banqueiros, quando iam fazer sua administração, administravam com fidelidade e excelência, porque é para a glória de Deus. E se algum confeiteiro foi fazer chocolate, que ele nem pé de cacau tem lá, mas eles faziam, é para a glória de Deus. E eles criam uma cultura de excelência. Você está entendendo? E então agora a gente tem duas situações. E as duas situações são situações que estão tentando derrubar homens de Deus promissores. Repete comigo: tentando derrubar homens de Deus promissores. Levante a mão e diga: todo mundo que vive a fé terá uma vida promissora. Agora, aonde que eles apelam para vencer esses jovens? Aonde que eles apelam para vencer este homem? Eles tentam, de alguma maneira, criar uma guerra de devoção. Anote isso, é importante. Uma guerra de devoção. E o que é uma guerra de devoção? É saber aonde você vai colocar sua atenção, a quem você vai se curvar e o que você vai contemplar.
Anote essas 3 coisas. Diga comigo: atenção, submissão, contemplação. Eles querem o seguinte: nós precisamos tirar o olhar deles para o seu Deus e te colocá-lo em outro lugar. Nós precisamos tirar o seu tempo do seu Deus e colocá-lo em outro lugar. Nós precisamos tirar a sua contemplação, a sua admiração do seu Deus e colocá-lo em outro lugar. Faça uma anotação para você. Tudo que consome o seu tempo, tudo que absorve suas emoções, tudo que mexe com a sua confiança, é uma disputa de fé. Posso ouvir um amém? Todos os dias, meus amados, nós somos expostos a decretos como este. Todos os dias há uma disputa pela minha devoção e pela sua devoção. Eles querem nossa atenção, eles querem nossas emoções, eles querem nossa devoção. E eu vim dizer para você que o seu tempo não será consumido pelas coisas deste mundo, o teu olhar não estará voltado para as coisas deste mundo, nem a tua confiança estará nas coisas deste mundo, mas você vai seguir gastando tempo com Deus, você vai seguir contemplando a Deus, e você vai seguir confiando em Deus. Você não está sozinho nessa jornada, você continuará servindo somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Ei, levante a mão e diga: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás o seu culto. A minha vida é um culto a Deus, da hora que eu levanto, a hora que eu vou deitar. A minha vida é um culto a Deus, não apenas no domingo, quando o louvor começa, mas a minha vida é um culto a Deus todos os dias. Quando eu coloco o meu pé para fora da cama, o meu culto começou, o meu culto deu início, e ele vai durar do amanhecer ao anoitecer, do acordar ao deitar, do levantar ao dormir. Eu vim gritar para alguém aqui hoje: toda a tua vida é um culto, teu trabalho é um culto, tua vida com a tua esposa é um culto, tua vida com teu marido é um culto, tua vida com os teus filhos é um culto, tua vida com os teus vizinhos é um culto, tua vida com o teu trabalho e com as tuas missões é um culto, tua vida com a tua saúde é um culto, a maneira como você come, a maneira como você veste, a maneira como você conversa é um culto. O que você posta na internet, o que você assiste durante o dia, a série que você conta, tudo é um. Diga comigo: o culto requer atenção. E é curioso quando mesmo aqui na igreja, nós estamos sendo tentados a desviar o nosso culto. Um demônio. Tem que dar uma conferida como é que está o jogo. Pobre alma torcedora. Eu preciso ver como é que está. A gente está aqui e com o pensamento sendo atraído, o tempo sendo consumido, a atenção sendo disputada. E Deus está dizendo: ei, é culto. E se a gente conseguisse ajustar isso somente aqui, já era bom. Mas acontece que o culto não é aqui. O culto não começa com o primeiro acorde do louvor e nem termina com a bênção do pastor. A nossa vida é um culto. Levante a mão e grite comigo: a minha vida é um culto. Todo dia existe uma pressão para roubar seu tempo, sua atenção, sua contemplação. Todo dia tem algo para desviar o teu olhar de Deus, tua dependência de Deus, tua confiança em Deus. E o que eu aprendo com essas duas lições, que são espelhadas, são praticamente iguais. E por que no mesmo livro a história se repete 2 vezes? Porque Deus está querendo falar algo comigo e com você. Vão tentar roubar teu culto, e você não vai deixar. Fala para alguém perto de você: vão tentar roubar teu culto, e você não vai deixar.
Eles tentaram constranger. Eles tentaram? Eles foram diante do rei, em Daniel capítulo 3, verso de número 8, se você olhar. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram do rei e denunciaram os judeus. Dizendo que eles eram diferentes, que eles não se misturavam, que eles não iam com todo mundo. Afinal, a mãe deles disse para eles: vocês não são todo mundo. Conselho: não se constranja, seja diferente. Não se constranja, seja. Sabe, essa é uma estratégia. Constrangimento, porque vocês são diferentes. Sustente sua fé. O rei, tem 3 aí que não se dobram. Eles querem ser os diferentões. Sustente a sua fé. E muitas vezes, esse constrangimento se torna uma pressão. Existe uma pressão para você ser igual a todo mundo. E eu queria orar com você hoje para que a sua fé fosse firme o suficiente para você resistir a essa pressão. Eu ainda creio numa igreja que vive a diferença. Eu ainda creio num povo que faz diferente. Eu ainda creio num povo que é diferente. Levante a sua mão e ore comigo dizendo: Senhor, nos ajuda a resistir à pressão de ser diferente. A pressão de ser o sal, a pressão de ser a luz. Nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes. Não, eu não quero ser diferente na maneira de vestir, diferente na maneira como eu corto o cabelo. Eu não quero ser diferente no linguajar que eu tenho apenas. É claro que se você é diferente também como se veste. Você é diferente também como você se apresenta. Você é diferente também como você se comunica. Mas eu estou dizendo que é uma diferença que não é estética. Ela toca a estética, mas ela é genética. Ela é de dentro para fora. Ela não é de aparência, ela é de essência. Ela toca a aparência, mas ela brota da essência. Sim, há uma diferença exterior, mas ela é sustentada primeiro por uma diferença interior. Às vezes a gente é colocado numa pressão de questionamento. Veja o que o rei disse. Vamos olhar aqui o texto mais uma vez. Vamos olhar aqui o que o rei disse ali no capítulo 3 de Daniel, no verso 13 e no verso 15. Furioso, olha o que o texto diz. Furioso, Nabucodonosor mandou chamá-los. Pressão, ira. Percebe que a primeira investida é sutil, a segunda é agressiva. A primeira investida é uma mensagem subliminar, a segunda é uma pressão explícita. A primeira é uma semente, uma ideia jogada. A segunda é uma ira manifestada. Deixa eu te falar, nosso adversário às vezes joga apenas uma ideia sutil, outras vezes ele vem com uma pressão explícita. Mas eu vim te dizer, você vai se sustentar e mesmo quando você for questionado, você vai ter resposta à sua fé. Deus está levantando um povo diferenciado na fé. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos estão aqui para viver a diferença? Eu quero te dizer que quem vive a diferença, recebe a diferença. Repete comigo, quem vive a diferença, recebe a diferença. Pastor, não entendi. Aí em cima não tem o texto, mas coloca para mim. Malaquias capítulo 3, verso 18. Rapidinho. Malaquias 3, verso 18. Põe aqui na tela, põe na tela para mim. E eu quero ler com vocês. Diga comigo mais uma vez, igreja. Quem vive a diferença, recebe a diferença. Diga para 2 ou 3, não tenha medo de ser diferente.
você vai receber um tratamento diferenciado. Quantos podem dar glória a Deus? Leia comigo agora o que está na tela aqui. 1, 2, 3. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não o servem. Diga comigo, uma diferença visível. Deus está falando de promessas de abrir a janela do céu, e Ele está dizendo: esse tipo de coisa é para quem vive a diferença da fidelidade. Será que alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Ou essa mensagem está antiga demais para você? Será que alguém pode ir dando glória a Deus enquanto eu estou pregando? Ou essa mensagem está pouco coach para você? Ela está muito evangélica para você. Não, pastor, essa mensagem não está atualizada. Essa mensagem não... o senhor precisa atualizar a sua Bíblia. Não. Ou você pode glorificar a Deus por uma mensagem antiga, mas que permanece nova, vigorosa e real. Se o crente andar e viver na diferença, Deus também vai manifestar e mostrar a sua diferença. Porque a gente vive diferente, Deus nos dá uma vida diferente. Alguém pode celebrar a Deus? Diga comigo, sei quem é a minha justiça, sei quem tem todo o poder, sei quem é soberano. De novo, diga comigo, eu sei quem é a minha justiça, eu sei quem tem todo o poder e eu sei quem é soberano. Daniel capítulo de número 3, verso de número 16, por favor. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Eu sei quem é minha justiça. Levante a mão e diga forte comigo: o justo não se justifica. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Eu cultuo aquele que pode. Tem uma coisa aqui, um segredo: Deus é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Quem pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Veja lá. Ele pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos. Ponto. 18. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, o inegociável é o culto. Resultado é uma coisa, posicionamento é outra. Minha fé pode me dar resultado ou não me dar resultado, mas ela me dá postura. É na fé orientada por resultado que muita gente pula de galho em galho e já não sabe mais onde ficar. Foi na fé orientada por resultado das últimas décadas que muita gente foi passando de lugar em lugar e hoje não tem fé nenhuma. Porque primeiro conhecer o Deus que faz antes de conhecer o Deus que é. Falo ou não falo? Foi numa fé orientada por resultado, porque vem aqui que Deus aqui funciona. Como se Deus fosse uma máquina que se você apertar os botões certos ou colocar uma moeda, Ele vai te dar o que você quer. Foi na fé orientada por resultado que muita gente abraçou a fé sem abraçar o Deus dessa fé. Falo ou não falo? E o que eles estão dizendo é o seguinte: saiba de uma coisa, ó rei, nosso Deus tem poder para produzir o resultado, mas mesmo que o resultado não venha, o culto é inegociável. Epa, o que ele está dizendo? Se curar, vai ter culto. Se não curar, vai ter culto também. Se eu comer ovo essa semana, vai ter culto. Se eu comer picanha, vai ter culto também.
Não é ovo, é abóbora, né? Mas amém, deixa para lá. Ei, 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 se abrir a porta vai ter culto, mas se a porta ficar fechada, se eu estiver alegre vai ter culto, mas se eu estiver chorando, se Deus se livrar da fornalha vai ter culto, e se Ele não livrar, vai ter culto também. Se for nos pastos verdes vai ter culto, e se for no deserto vai ter culto. Grita comigo, o culto é inegociável. E por favor, é claro que isto inclui o culto dominical, inclui o culto comunitário, inclui o culto coletivo, mas eu não estou limitado ao culto dominical, ao culto comunitário, ao culto da igreja. Eu estou dizendo, minha vida vai ser um culto quando eu levantar bem da cama de manhã, e vai ser um culto quando eu levantar mal da cama de manhã. Vai ser um culto quando eu levantar bem com os boletos tudo pago, e vai ser um culto quando eu levantar com os boletos tudo para vencer. Vai ser um culto se o meu chefe for bom comigo ou se ele for atrás. Deixa para lá. Vai que o teu chefe está aí do teu lado na igreja. Ei, diga comigo, resultados são variáveis, mas posturas são permanentes. Crentes podem ser ricos ou pobres. Crentes podem ser enfermos ou doentes. Crentes podem ser alegres ou tristes. Crentes podem estar por cima ou por baixo. Resultados são variáveis, mas culto é inegociável. Posturas são estabelecidas. Tá bom para você ou a mensagem está muito antiga? Olha só. Diga comigo, mantendo uma postura firme. 3 palavrinhas para você meditar, que eu gosto de usar: constância, regularidade e padrão. Vamos lá? Todos bem forte. Seja constante. Seja regular. Tenha um padrão. Olha só. Capítulo 3, ou melhor, é isso? Olha só. Capítulo de número... eu perdi aqui. Capítulo de número 6, verso de número 10, perdão. Isto. Capítulo de número 6, verso de número 10. Cadê o texto? Aqui. Quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, o que ele fez? Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E o que ele fez? O que costumava fazer. O que costumava? 3 vezes por dia, se ajoelhava e orava a Deus. Orava agradecendo o seu Deus. Isso é tremendo. Por quê? Porque isso é constância. Isso é regularidade. Isso é um padrão. Choveu. Fez sol. A janela está aberta. Escrever um decreto. A janela está aberta. As coisas estão boas. A janela está aberta. As coisas estão ruins. A janela continua aberta. Você acha que a gente está falando de uma janela? Ou de uma janela? De qual janela nós estamos falando aqui agora?
que eu vim te dizer é que não importa como as coisas estejam andando a seu respeito, eu vim te dizer e pregar para você. Mantenha essa janela aberta. Mas amanhã é segunda-feira, eu tenho tanta coisa para resolver no escritório, o senhor nem sabe. Mantenha a janela aberta. Mas o senhor nem sabe onde é que eu tenho que passar para poder levar o pão para casa. Mantenha a janela aberta. A sua vida espiritual precisa manter uma janela aberta na direção de Deus e na direção do Senhor. O dia que você estiver doente, mantenha uma janela aberta. O dia que você estiver saudável, mantenha uma janela aberta. O dia que você estiver com dinheiro, mantenha uma janela aberta. O dia que você estiver sem, mantenha uma janela aberta. Está bem com o marido? Janela aberta. Está mal com o marido? Janela aberta. O governo é de direita? Janela aberta. O governo é de esquerda? Janela aberta. A questão não é o que está acontecendo à minha volta, a questão é o que está acontecendo diante de mim. A minha janela continua aberta diante dele. Mas a gente está abrindo a janela das notícias, a janela da fofoca, a gente está abrindo a janela das opressões, a gente está abrindo a janela das seduções, e Deus está dizendo, mantenha uma janela aberta na minha direção, para continuar falando comigo todos os dias, faça aquilo que é regular, aquilo que é costumeiro, aquilo que é cotidiano. Sabe uma coisa que eu aprendi? Não tem campeão sem rotina. Não tem vencedor sem rotina. Não tem um campeão olímpico, não tem um campeão mundial que não tenha uma rotina. Não tem alguém que se destaca no que faz que não tenha uma rotina. Mantenha a tua janela aberta e faz o que você tem que fazer. Diante de Deus ora, diante de Deus agradece, diante de Deus louva. Tem o seu lugar de oração, tem o seu tempo de oração, tem o seu momento de oração. Porque o que ele está fazendo, ele está dizendo, eu dependo de Deus. Você pode levantar a mão e falar, eu dependo de Deus. É posicionamento e dependência. Gente, essa hora precisa acabar o culto, meu Deus. Olha para mim. Eu estou só esquentando. Ninguém vai pedir nada. Ninguém vai pedir nada a ninguém, ninguém vai orar nada a Deus algum, apenas ao rei Dario. Eu sei de quem eu dependo. Eu sou dependente de Deus. Eu vou ler 2 textos e vou ministrar algo sobre a tua vida em minutos. A banda pode subir, os meninos aqui da banda podem subir. Ouça o que eu vou te dizer. Quando a vida de devoção, de adoração, de oração, se mantém, você provoca mudanças no ambiente. Eu queria que você lesse comigo com muita atenção, pega a tua Bíblia, capítulo 3 de Daniel. O que o rei Nabucodonosor disse depois da postura firme dos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego? O que Deus disse? O que o rei disse? Nota, eles passaram pela fornalha. Nota, Daniel passou pela cova. Porque às vezes Deus livra da fornalha. Às vezes Deus livra na fornalha. Às vezes Deus livra da cova. Às vezes Deus livra na cova. Às vezes Deus livra que você não passa. E às vezes Deus livra você passando. Deus já te livrou de tanta coisa. E Deus está te livrando em muita coisa. Se antes de entrar ou se depois que você entrou, a verdade é uma só. Deus livra. Prega isso para alguém, me ajuda aí, estou treinando você para ser um pregador. Diga, olha, se antes de entrar ou depois que você entrou, Deus livra. Você pode dar um aplauso a Jesus? Você pode dar um aplauso a Jesus? Você pode dar um aplauso a Deus? Você pode glorificar o Senhor? Você pode bendizer o Senhor?
Daniel capítulo 3, verso 28 diz assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, em qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado em sua casa e seja transformado em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições da província de Babilônia. Segure na mão de alguém e diga: faça a diferença e viva a diferença. Vive diferente e experimente a diferença. Daniel capítulo de número 6, verso de número 25, o texto sagrado vai dizer para nós: então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou dos reinados de Dario e Ciro o persa. Sabe o que os dois reis escreveram? Fique de pé, eu preciso dizer isso para você. Os dois reis escreveram: número 1, Deus visita a terra, ele envia anjo na fornalha, ele desce na cova dos leões. Ei, levante a mão e grite comigo: meu Deus visita a terra. O meu Deus não está longe, o meu Deus não está distante, ele visita a terra. Os reis disseram: este Deus envia anjos, este Deus desce. Garra na mão de alguém e diga: suporta a pressão, continua cultuando com a tua vida, porque o teu Deus desce. Eu sirvo um céu que desce, um reino que desce. É por isso que eu oro: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Quantos podem dar glória a Deus? Sabe a segunda coisa que o rei escreveu? Ele disse: é evidente. A fé começa invisível, mas se manifesta visível. Ei, levante a mão e diga: a fé é evidente. A fé traz evidências, ela mostra a diferença. Vale a pena crer neste Deus. E os reis disseram: prestem culto a este Deus, adorem a este Deus, pois ele faz sinais, ele faz maravilhas, ele livra, ele salva. E sabe como termina? As duas histórias começam iguais, se desenrolam iguais e terminam iguais. As duas histórias terminam e Sadraque, Mesaque e Abednego prosperaram nos negócios da Babilônia. A outra história termina e Daniel prosperou na Babilônia. Deixa eu te dizer, mantém-se firme, que Deus muda o quadro, reverte a maldição em bênção, mas não negocie o seu culto. Quantos podem dar glória a Deus aqui? Um aplauso bem forte ao Senhor.